passo, basta a mente despertar. No caminho da transformação. O mundo é coach. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Coach. Eu sou Lenice Correia e vamos juntos desbravar esse universo de infinitas possibilidades no desenvolvimento humano e no autoconhecimento. O meu muito boa noite a cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Gente, o coração hoje tá assim, ó, 220 por hora, uma correria, um coração assim saltitando aqui, emocionadíssima e obviamente, né, que vocês sabem o motivo. Gente, muito obrigada pela audiência de cada um de vocês que está aqui nesse momento. Me sinto muito feliz e grata. Já dei uma espiada aqui no chat, já vi até que os meus convidados estão aqui comunicando aqui no chat, gente. Bom, eu não vou me alongar muito, né? Quero só mais uma vez agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. É uma noite muito especial. Nós sempre temos muitas perguntas aqui no podcast. O pessoal quer saber como é que é viver nos Estados Unidos. E daí surgiu, então, a ideia dos meus dois convidados, né, desses dois convidados muito especiais estarem aqui. O Lennon sempre me fala, traz assuntos aqui daí dos Estados Unidos. Então, hoje chegou o dia. Eu quero ler uma introdução pequenininha, gente, que eu fiz aqui dos meus convidados, né? É uma noite muito especial para mim, porque eu tenho a honra de receber os meus dois filhos aqui no podcast. O Tiago, que chegou nos Estados Unidos com 16 anos, enfrentou uma mudança enorme, uma nova escola, um novo idioma, e hoje segue firme no college. College, gente, é a faculdade, né? Me mostrando todos os dias o poder da coragem e da disciplina. E o Rafael, meu caçula, que chegou aqui tão pequenininho, com apenas 6 anos, e me ensina diariamente o que é se adaptar, crescer e sonhar, sem perder a alegria e a esperança. E nesta noite eu estou imensamente orgulhosa, feliz e honrada. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mundo Coach, Tiago e Rafael. Eba! Aê! Gente, olha, me desculpem, vai ser uma noite emocionante para mim, porque foi algo assim muito inusitado, né? O Rafael perguntava para mim: quando que eu vou ser seu convidado? Quando que eu vou ser o seu convidado? E toda a família sempre muito presente no meu podcast desde o primeiro episódio, lá em janeiro do ano passado. Até já vou dar um spoiler aqui, eu já falei em alguns episódios, mas essa marca aqui, criada e desenvolvida do podcast, foi criada pelo Tiago. O Tiago que faz os banners, esses banners que vocês veem aí dos convidados, nome do convidado, a imagem, é o Tiago que faz. Então, às vezes eu fico lá, Tiago, faz o banner da minha convidada, já é para terça-feira. É esse Verdade. cara aí que vocês estão vendo que eu incomodo, e ele está socado, às vezes, de coisa para fazer, e coisas da faculdade, e ali no meio ele faz. Então, gente, é uma alegria imensa ter vocês dois aqui comigo. Muito obrigada por aceitarem esse desafio, estarem aqui, né? O sorriso deles. E, claro, não posso deixar de falar, gente, do Lennon, maravilhoso, meu streamer, que acompanha, que deu a ideia, que, junto com a Márcia Freitas, está presente aqui no podcast Mundo Coach. Então, Lennon, muito obrigada. E até agora, nos 45 do segundo tempo, estava dando uns probleminhos, o Lennon foi lá, arruma daqui, arruma dali. E é isso aí.
Gente, quero falar para vocês que a página hoje do Facebook, do Mundo Mulher TV, deu um problema, não conseguiram colocar no ar, tá? Mas estamos aqui no canal do YouTube do podcast Mundo Coach. Já quero mandar um super beijo para o Daniel, papai Babão, que está ali, muito obrigada pela É presença. verdade. Para a Patrícia Areias, muito obrigada, querida. Para a vovó Babona, Dona Alzira Correia, assistindo aí os netos hoje pela telinha. Gente, falamos de Orlando, na Flórida. Muita gratidão por cada um de vocês, nas suas casas, nas suas cidades. Josélia querida, Jô, que alegria te ver aqui, Jô, muito obrigada pela presença, Jô. Te apresento meus filhos, Jô, o Tiago e o Rafael, a Jô, que está aqui quase toda terça-feira ao vivo, desde o primeiro episódio comigo, muito, muito grata. A Regiane Espíndola, minha amiga querida de Joinville. Jô, muito obrigada. Regi, muito obrigada pela presença. Gente, que delícia. Deixa eu botar aqui a Rose. Obrigada. Tá. O Lennon já arrumou os nomes, ele disse que estava trocado, já arrumou. A Rose, minha prima querida. Aí, Rose, lindos demais. A dona Alzira, tá, a dona Alzira estava falando que o nome deles estava trocado. O Lennon já arrumou, tá? O Lennon já arrumou. E que deu essa correria toda. Gente, muito, muito obrigada pela presença. Se você está aqui pela primeira vez, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é sempre muito, muito importante para a gente. Deixa eu ver aqui, a Jo colocou beijos, meninos lindos. Ai, gente, não pode Beijo. falar isso com a mãe, Jo. Não Beijo. pode falar isso com a mãe, que a gente fica emocionada, Jo. Mas vamos lá, eu quero... Vamos já começar perguntando muitas, muitas coisas. Espera aí, eu estou com a Sheila Matias, dando aqui boa noite. Sheila, querida, que honra! Muito obrigada, Sheila, que alegria! A Sheila, minha amiga de infância, não é, Sheila? É essa Sheila Matias que está aqui. Não consigo ver a foto aqui do ladinho, bem pequenininha. Me deixa saber se é você, que estudamos juntas no colégio. Nossa, Sheila, olha, meu coração se enche de alegria. Gente, já é uma noite emocionante. Ai, de infância, ai, gente! Obrigada pela audiência. Já é uma noite emocionante. Ainda com a Sheila aqui, muito obrigada, Sheila. A gente estudou na sexta, na sétima, na oitava, juntas, né, Sheila? Que alegria. Gente, então vamos começar. Acho que eu vou perguntar primeiro para o caçula. Vamos lá. Tu queria que fosse o Tiago, né? Aham. Olha só, Rafa, Uhum. como é que foi para você chegar aqui nos Estados Unidos, né? Com 6 anos, a gente chegou em 2020, setembro de 2020. Eu até já vou falar que o ano letivo aqui começa em agosto, tá? Inclusive agora, em agosto, vai começar o ano letivo. Não é como no Brasil, que as aulas começam em fevereiro. Aqui, para nós, em virtude das estações do ano serem invertidas, no caso, a gente agora está no verão, alto verão, um solzinho para cada um, quem está aqui sabe, e quem quer calor, só vem para a Flórida, que aqui vocês vão ter o sol para cada um De aqui, verdade. não é? Verdade. E então agora a gente está vivendo as férias de verão. Então o pessoal viaja, vai para os parques, vai para outros estados, está bem, bem quente. Então nós temos aí, final de maio terminou o ano letivo e agosto começa o próximo ano. Inclusive o semestre de faculdade, tudo começa em agosto. A gente chegou em setembro, então foi bem no ano da pandemia. Então, as escolas, tanto no Brasil quanto aqui, estavam se adaptando com aula online e tudo mais. Então, Rafa, fala para mim, né? Fala para a gente, como é que foi chegar aqui nos Estados Unidos tão novinho e você lembra o que mais te marcou? Você chegou aqui com 6 aninhos? Então, quando eu cheguei, foi uma época bem difícil, claro. E para mim, quando eu cheguei no colégio, eu acho, né, que foi muito difícil, especialmente de quando eu chegava na sala de aula e tinha todo mundo
falando com a Com professora, contando para Uhum. ela em inglês, e era bem difícil para mim fazer a mesma coisa, sabendo que eu não sabia falar a mesma língua do que eles. E o que mais me marcou foi isso, na verdade. Foi É, não foi. Uhum. conseguir se comunicar, né? É. Pois é. É, eu sei. Eu tenho altas histórias do Rafa para contar, gente, mas eu vou deixar ele contar, pode deixar. Bom, e o Tiago, então essa pergunta agora vai para você, Ti. Você que Uhum. já chegou no ensino médio, você fez o ensino médio, fez 1 ano, 2 anos, 1 ano e pouco no É, Brasil, né, do ensino médio. aí pegou pandemia. Pegou pandemia, as escolas pararam, ficou todo mundo muito instável, não sabia o que ia acontecer. Nesse meio tempo, né, os pais resolveram, a gente resolveu mudar de país, encaixota tudo, traz a vida dentro de 6 malas. É bem isso. E me fala, Thiago, você que chegou aqui, já tinha tua base inteira tinha sido no Brasil, diferente do Rafa, que estava na primeira série, o Rafa chegou aqui na primeira série, no first grade, né? É, E o Thiago não, o Thiago é chegou. E, diferente. e sempre quando chega, gente, normalmente você vai voltar ou 6 meses ou 1 ano inteiro para que você possa acompanhar a turma. Porque você é imigrante, porque você não domina o idioma, então você tem que fazer provas ali para saber o nível em algumas escolas e que você está para entender o idioma. Então, o Thiago chegou aqui já no meio do ensino médio, com Isso. toda a base lá no Brasil. O que foi mais marcante para ti, Thiago, quando começou aqui? Então, foi muito engraçado, porque o meu primeiro dia de aula foi exatamente como a gente vê em filme, né? Quando o aluno ele é transferido de escola ou se muda e literalmente chega com a mochila, um caderno, uma caneta, você tem lá o cronograma, que para mim era completamente desconhecido, eu estava acostumado com uma estrutura do Brasil. Então, eu cheguei aqui, peguei o cronograma, olhei, eu não sabia identificar onde era a sala, não tem alguém, assim, que vai te falar: "Ah, você vai para tal sala, de tal jeito", é você por você. Então, eu me bati um pouco até eu entender a diferença de andar, de prédio, numeração de porta. Resumo, cheguei na sala de aula, e quando eu cheguei eu estava meio assim, meio assustado, tipo, como vai a partir daqui, como vai ser, né? E aí, assim que eu cheguei na sala de aula, eu me deparei ali com todo mundo, falei: "Nossa". E eu não dominava o inglês, sempre tive aulas de inglês na escola, eu fiz uns cursos outros por fora, mas é muito diferente você falar num curso do que você tá ali na prática, na necessidade. E é muito assustador, porque embora as pessoas sejam acolhedoras, você se depara com uma situação que você não espera que vai acontecer um dia na sua vida, né. E aí, eu lembro, pra mim foi muito marcante a cena de eu entrando na sala de aula, professora super simpática, eh, dando oi e tal, e eu assim: "Nossa, lascou", entendeu? Complicou, e agora? O que que eu faço? Nunca esperei esse momento. E foi basicamente isso. A boa parte da minha sala de aula, daquele período específico, falava espanhol também, então era um pouco mais fácil de entender, mas é bem complicado. Eu lembro, gente, que o Thiago, no colégio que ele estudou no Brasil, praticamente o ensino todo lá no Brasil, foi no mesmo colégio, e ele não gostava de espanhol, tá? Ele não gostava de espanhol, e parece uma coisa, porque ele chegou aqui e se fala, não adianta a gente falar que não, se fala muito inglês na Flórida, óbvio, né? Estamos nos Estados Unidos, então quem fala, ai, porque aí não fala inglês. Mentira, fala inglês, sim, só fala inglês, mas Sim, também se fala muito espanhol. E todo esse espanhol que você teve na base no Brasil te ajudou muito, né? Porque muito. meio que foi automático, né, Thiago? Você Foi. desenrolou muito, né? Só vou dar uma boa noite para o Benedito que mandou a mensagem ali. Ah, boa noite, Benedito. Ah, tá ali. Muito bem-vindo ao podcast Mundo Coach. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Aqui, ó. Então tá. Tem É, o Mundo Mulher TV tá aqui, ó. Mas os professores não devem falar muita gíria, né? então, Deve ser mais fácil de entender. Conta pra assim, gente, Thiago. depende muito do professor,
porque tem muito professor também que tem a cultura hispânica, Tá? então vai variar do período que você tem. O período é a matéria, né? É porque aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, geralmente você tem todas as matérias, tipo geografia, história, português, matemática, você tem uma grade. Aqui é diferente. Aqui você tem 7 matérias e você vai continuar com essas 7 do início ao final do ano. Então, Ti, durante. deixa eu te pedir para dar uma olhadinha mais para a câmera, tá? Que agora eu Ah, olhei aqui para a tela, então olha aqui posso? para. Não, tudo bem. Pode continuar, fala da grade. Então tem essa questão da grade, e cada grade, cada matéria vai ter um professor específico, e então isso depende muito do linguajar do professor. Se você vai fazer uma aula mais técnica, por exemplo, se for fazer algo ligado à biologia, ou química, ou história, provavelmente o professor ele vai ser um pouco mais formal do que os outros. Mas, no geral, eles não usam gíria, eles são bem corretinhos, assim, tem um inglês bem formal. Então fica um pouco mais fácil de entender, muito mais fácil de compreender, porque eu acho que a parte mais difícil do inglês é a quantidade de gíria e as variações. Porque, diferente do que muita gente acha, o inglês aqui, como a minha mãe citou, que tá em Orlando é fácil, um monte de brasileiro, um monte de gente que fala. Não é. Porque pensa que o inglês, ele não é só o inglês americano. Ele é o inglês do brasileiro que fala inglês, ele é o brasileiro do hispano que fala inglês, ele é o inglês do asiático. Então, assim, você pega vários sotaques e junta todos. Então, tipo assim, a mesma forma que uma pessoa fala uma palavra, ela tem dezenas de variações aqui. Então, eu acho que é até um pouco mais desafiador você estar num ambiente de ensino, seja uma escola, uma faculdade, e você vai lidar com pessoas de vários países. Então, assim, no meu período de estudo aqui, eu tive poucos, assim, claro, né? Mas poucos americanos. Era tipo assim, 50% da sala menos eram americanos. Todos os outros podiam até ser americanos, mas eram tipo assim, nasceram aqui, porém os pais já eram de outro país. Então é muito forte ainda essa cultura do idioma. Então você meio que faz umas adaptações, igual a gente brinca no Brasil, que tem o portunhol, que a gente mistura um português com espanhol, os hispanos têm isso com inglês, e aí você pega algumas gírias. Então, tipo assim, é bem engraçado, é bem curioso. Mas essa Nossa, é basicamente isso. Essa é a maior dificuldade do idioma, assim. é verdade isso. Quero mandar um super boa noite para minha querida Lídia Mara, maravilhosa. Que bom te ver aqui, Lídia. Beijo no seu coração. Ah, olha só que maravilha, tia Catarina também está aqui, meninos, dando boa noite. Minha querida e meus amores. Boa noite, tia. Olha só. Rafael, vamos lá, Rafael. Estamos todos te olhando, Rafa. Achou que ia Ixi. ficar É, quietinho, ué. né? Ué. Não, Rafa. Diz pra gente o que foi mais difícil na hora de falar inglês. Tipo, quando eu tentava falar inglês e não saía, tipo, nunca saía, eu tentava falar. Quando eu cheguei aqui, eu falava um inglês com espanhol com português. Eu falava um pouco de tudo, basicamente. Quando eu falava inglês, um pouquinho, eu falava um pouquinho, tipo, a professora dava para entender. E de vez em quando tem algumas palavras que em espanhol é igualzinha em português. Então, quando eu falava em português, tipo, para ver se alguém ia entender, tipo, até entendi uma palavra ou outra, porque é similar à palavra em espanhol. Entendi, entendi. Você lembra alguma situação na escola que você viveu assim que foi bem marcante? Sim. Pra mim, eu lembro que eu estava no meio da sala de aula, eu erguia a minha mão para ir pro banheiro, mas na verdade eu ia no office, que é A secretaria no a Brasil. secretaria. E Aham. daí eu falava pra ligar pro meu pai, daí eu inventava alguma coisa, falava que eu estava com dor de barriga ou alguma coisa do tipo, dor de cabeça, para daí ir pra casa mais cedo. Isso é verdade, gente. Eu lembro
que todos os dias, no começo, quando o Rafa começou a fazer algumas aulas online para a gente, só que como eu também não dominava o inglês, não tinha como ele ser um aluno online, que na época ainda da pandemia estava tendo, né, para quem quisesse fazer aulas online. Então ele foi obrigado a realmente ir na aula presencial, porque não tinha como se fazer ali, aquele curso, né, a primeira série online. Aí ele foi para a escola. Eu acho que o quê? Agora o Dami não, talvez vai lembrar melhor, mas eu acho que quase um mês, o Rafael todos os dias ligava para o pai dele, dizia que estava com alguma coisa, pedia para ir no banheiro e, na verdade, ele passava reto e lá na secretaria ele pegava o telefone e pedia para a moça, do jeito dele, para ligar para o pai e lá o Daniel: "Ah, o que que você tem, Rafael?" "Não, estou bem", chorando, gente, chorando. E aí o Daniel me ligava: "Ó, tô saindo aqui do escritório, tô indo buscar o Rafa, tô indo levar para casa porque ele tá assim, tá assado". Foi um período bem difícil, né, Rafa? Sim. Como que você conseguia fazer isso, eu não sei. Sim, eu só fazia mesmo. Ai, Rafa, vamos lá. Hã, bom, tu lembra ainda do Brasil? Porque você fez só o que a gente chama de kindergarten aqui, que é o infantil 5 no Brasil, né, o infantil 4, infantil É. 5. Eh, tu tens alguma lembrança da escola lá no Brasil? Não, só lembro de um passeio que a gente foi no aquário, só isso. Olha, tá bom. E Thiago, vamos lá. Eh, high school então, é aquele Uhum. ensino médio no Brasil, né, nono Isso, ano, primeiro, segundo e terceiro. isso. Essa é os 4 anos de high school aqui nos Estados Unidos, que compreende o ensino médio no Brasil. Uhum. E o college, né, o que a gente chama de college não é colégio, college é faculdade aqui. Exato. Como é que é a diferença? Saiu e aí, como é que você chegou na faculdade? Conta pra Então, gente como é que faz para chegar na faculdade? eu acho interessante até pontuar um pouco mais sobre o ensino médio, porque gera muita Isso, dúvida em muita gente. tá, então O que vamos lá. acontece? O ensino médio, muita gente pergunta pra mim: "Pô, onde é mais fácil? O que é mais difícil?" Porque isso divide muito opiniões. Eu sinto que ambas podem ser difíceis, ou aqui pode ser muito fácil. Isso vai depender da ambição e do interesse do aluno. Por quê? Diferente do Brasil, onde você tem uma grade obrigatória, aqui você tem créditos obrigatórios. Como assim? Só dando esse contexto. Você vai ter certas matérias que vão contemplar língua, que então seriam matérias derivadas de inglês, matemática, que são matérias derivadas da matemática, você vai ter uma outra matéria obrigada na área de ciências, história, geografia e tudo mais. Então, assim, você não vai ter, por exemplo, eu quando eu estudava no Brasil, eu tinha do início ao fim, eu tinha, todas as matérias obrigatórias. Então todo ano eu tinha geografia, todo ano eu tinha história, todo ano eu tinha essas matérias. Aqui não. Então o que acontece? Com a questão de dificuldade, isso também vale muito para a faculdade, né. Todo o processo do high school, a partir do momento que você começa no seu primeiro ano do high school, ele já está valendo para sua faculdade. É muito importante. Por quê? Aqui, a gama de matérias que tem é enorme. Aqui você pode fazer diversas matérias imagináveis. Você tem matéria de debate, de jornalismo, de anatomia, de fisiologia, de análise de laboratório, você vai ter de área de ciências da computação, coisas que no Brasil são faculdade que você aprende no ensino médio convencionalmente. Você tem faculdades de justiça, aulas de justiça criminal, então você aprende meio que algumas coisas sobre questão relacionada a direito, e vai muito além, dentro de enfermagem, matemática mesmo, você aprende cálculo, pré-cálculo, estatística, todas essas são muitas delas matérias de universidade, você aprende no ensino médio aqui. Então, o que acontece? Eu posso ficar na matemática básica no meu ensino médio, ou eu posso ir para matemática mais avançada. Então, aí volta no que eu falei, pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil, porque vai depender do aluno. Então, se ele quiser um caminho mais fácil, ele pode cursar
as básicas de cada ano, ou se ele tiver um pouco mais de interesse ou ambição de ir para uma universidade melhor, ele pode pegar matérias que são mais complicadas e mais competitivas, até mesmo de você conseguir passar, e você vai estar cursando na faculdade. Então, basicamente, sobre o ensino médio é isso. Então, na minha opinião, qual que é o mais difícil? Eu acho que no contexto geral, por dificuldade, é o do Brasil. Mas o método de ensino daqui ele é muito mais eficiente, porque ele vai abranger literalmente e direcionar o aluno para onde ele quer ir. Então, ele não vai ter matérias desnecessárias, ele pode focar naquilo que ele almeja para o futuro dele. Então, esse é o meu ponto de vista. Perfeito, E para a perfeito. faculdade, aí já é um trâmite completamente. Tá. Não, Thiago, assim, eu lembro que você, para quem não sabe, né, o Thiago, sempre bom, a família que está aqui, os amigos próximos sabem, o Thiago sempre falava da área da saúde, que, né, desde pequenininho, que queria ser médico. E eu lembro que no teu high school, tu teve aula de anatomia, não teve? Eu tive 3 matérias direcionadas à saúde. Eu tive Oh. ciências biomédicas, tive anatomia e fisiologia. Eram 3 matérias de ensino médio que já eram direcionadas à faculdade. E é até interessante que você tocou nesse ponto que eu lembrei. Aqui você tem um conselheiro. No Brasil eu acho que também tem, só que aqui ele é muito mais próximo, na minha opinião. Aqui, as escolas aqui são muito maiores do que no Brasil, muito maiores, tem milhares de alunos, a maioria delas. Então, A que você existem. estudava tinha quantos no high school, no ensino Olha, eu não vou médio? lembrar, mas eu acho que tinha umas 1.100, 1.200 pessoas. Era muita gente. Era Uhum. muita gente. Só. É, Uhum. tanto a minha escola era dividida vamos dizer, os complexos, né? Eram vários prédios. Tinha um prédio que era só de línguas, então tudo que tinha a ver com, por exemplo, na minha escola tinha aula de latim, francês, espanhol, italiano, tinha mandarim, tudo isso, o quê? Lembrei de falar uma coisa bem importante, gente. Tudo isso público, É, é público. pago pelo governo, tá? Isso. Tudo isso No público. Brasil, os meninos estudavam em escola particular, mas aqui o ensino deles, o ensino do Rafa foi público e o ensino do Thiago, desde quando ele chegou aqui, que ele continuou o high school, né, o ensino médio, é público, tá, gente? É Uhum. público, não é pago. É, Então, é uma informação importante que, né, às vezes as pessoas, nossa, mas quanto que está pagando por isso? nada. Zero. Uhum. E a questão de horário, né? Porque, ó, já vou lá no chat, gente, já estou indo para o chat, tá? Já tem perguntas ali, comentários, já vi. É, Ai, gente, que delícia. quer dar É, uma olhadinha? eu vou dar uma olhadinha então, Thiago, não querendo cortar aqui, que a gente pode falar também dos horários. Ainda para pontuar? Porque a escola aqui começa de manhã e vai até o meio da tarde. Mas vamos lá, deixa eu dar um oi aqui para essa turma maravilhosa. A Lídia, querida, ela deu boa noite para o Rafa, boa noite para o Tiago. Aqui, vamos aqui, o Marcelo, meu amigo querido, Marcelo Marshall. Marcelo, não consegui estar na tua live hoje, meu amigo, me desculpa por isso. Ele está dando aqui, boa noite, galera. Cheguei. Pergunta do bilhão de dólares. Como foi a adaptação na escola, amigos? Como é que foi? Isso aí foi uma coisa que o Thiago não falou. O Thiago só falou um pouquinho ali, mas não falou, e nem o Rafa. Então, ai, gente, eu quero mandar um coração gigante para a Thalita Rangel, maravilhosa. Olha aí, Ti, quer mandar um beijo especial para a Um beijo, Thalita, um beijo. para a Mana do Coração Maninha, lá. maninha. Boa noite, meus queridos, os meninos mais lindos dos Estados Unidos. Ai, Tá. Thalita, querida. Bom, então vamos lá. Respondendo a pergunta do Marcelo, Tiago, não, Rafael, responde para gente. Como foi a adaptação na escola, a questão de amigos? Responde para gente, meu amor. Como assim? Amigos, como é que foi se adaptar, conhecer os amigos? Como é que. Quando eu cheguei, eu lembro que tinha uma brasileira na minha classe. Isso daí foi o que me ajudou 1000 vezes a me adaptar com os amigos. Eu lembro que quando era hora do recreio, a gente, tipo, só andava pelo pátio ali, só conversando em português, falando sobre, tipo, a língua, como é diferente, estranho.
Daí, tipo, foi ela que me ajudou a me adaptar aqui. Interagir. É, Ah, a eu me lembro adaptar aqui. dela, Rafa. Eu lembro que uma vez eu estava no carro esperando no estacionamento e você me falou: "Mãe, ela é brasileira". Sim. Ah, e você, Thiago? Então, no meu caso, eu era o único brasileiro, então, assim, eu só tive que me Hablas virar. espanhol? Eu não tive uma ajuda, assim, eu fui bem no se vira mesmo. É, é muito engraçado, então, tipo assim, eu lembro que quando eu comentei que eu era brasileiro, eu já fui muito acolhido, então, principalmente para a galera da América do Sul, América Latina no geral, todo mundo, assim, adora brasileiro. Então, foi muito importante, porque me ajudaram bastante. E, tipo assim, eu tive muitos períodos em comum com essas pessoas, então, tipo, me ajudavam aqui e ali, então foi muito mais fácil de compreender. E isso também foi muito bom para eu desenvolver o espanhol, né, que responde inclusive outras perguntas. Assim, foi como consequência. Em pouquíssimo tempo eu já estava falando espanhol. Então, eu aprendi o espanhol de forma fluente antes que o inglês ainda aqui, por conta que, como meus amigos eram grande maioria hispano, foi muito, 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 Muito muito, muito fácil. fácil, Uhum. assim. E você já Então, tinha a base do Brasil lá, que você não também, gostava muito, né? também. Mas foi importante, deu pra me virar. É basicamente isso. Meus primeiros amigos foi dessa forma, assim, que eu consegui, né, no meu primeiros meses ali, porque, como você falou, eu voltei e tive que voltar 6 meses para acompanhar um ano letivo daqui, que é completamente diferente do Brasil, e aí depois foi que foi. Foi bem É tranquilo. isso aí. É, não, depois eu lembro quando você chegou no carro já com honra ao mérito, medalha e tudo É, pelas não, suas sim, sim. pelas suas notas, tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat, a tia Catarina, como eles estão lindos. Gente, eu sou suspeita para falar, não vou nem me pronunciar. Olha só, a Patrícia está perguntando aqui: Rafinha e Thiago, vocês sonham em inglês, em espanhol ou em português? Ih, gente, boa Então, pergunta. Então, Rafa, responde aí. Quando você sonha, Rafa? tipo, a maioria das vezes eu sonho, tipo, quando sai alguma palavra da boca, mas, tipo, não dá pra ouvir. Isso daí é a maioria das vezes. Do que eu lembro, é em inglês, Em Uhum. inglês. Tu sonha em inglês, Rafa? Quando você está bem sonhando? bem pouco das vezes quando eu sonho, mas sim, Hum. é em inglês. Olha só, gente, o Rafa, ele na verdade, no dia a dia dele, ele fala muito mais inglês do que português. Português ele fala em casa comigo, mas na vida dele, no dia a dia dele, ele está sempre falando inglês com os amigos e tudo mais. E você, Thiago? Você Então, sonha? pra mim eu sonho em português, majoritariamente, quase que sempre, mas às vezes tem alguns sonhos bizarros, aqueles sonhos mais exóticos que a gente geralmente tem, É, e aí é misto, então vai de tudo, porque às vezes é muito do que eu escutei naquele dia. Isso é algo engraçado, isso influencia bastante. Se sei eu também. se eu tô escutando muito espanhol naquele dia, eu provavelmente vou pensar ou sonhar ou ficar com alguma coisa de espanhol na Oh, cabeça. E em inglês é a mesma coisa, é bem assim. Então, é engraçado, mas geralmente é português, por ser minha língua, né, mãe, aham. mas as duas, assim, às vezes acontece, uma coisa ou outra, é bem curioso isso. É bem curioso. Nossa, que interessante. Boa pergunta mesmo. Eu não tinha me ligado nisso. Olha que interessante. E o Rafa, né, por ser menor e por falar muito mais cedo do que a gente, o inglês, então, olha que interessante. A Eliane Silva dando boa noite, família. A Cristine Correia dando boa noite, gente, boa noite. O Rafinha. Aqui, o Rafa já falando aqui, boa noite, tia, seus lindos. A Daniela, gente, a minha amiga Olha, Mareli. Dani. A Dani, boa Oi, noite, amiga Lê, Rafa e Ti. Ah, querida. Gente, minha amiga querida, Jane Marque, a nossa carioca preferida aqui, amiga querida, muito obrigada pela presença. Hashtag Família Podcast Mundo Coach. Então, Jane, hoje estamos em família aqui. Olha hum, só, o Dan falando assim. Ah, verdade, ó, gente, o maridão falando assim.
explica, cadê, perdi. Explica a divisão que tem as escolas elementary, middle e high school. Sim, então, Rafa, é o Thiago, explica pra gente então, A o que diferença? que o que que é o elementary, o que que Tá. é o middle e o que é o high school, para Uhum. o pessoal saber aí no Brasil. Bom, Ah, e aí o Dan completou aqui, ó, que tudo que eu falei que é público, né, é pago pelos impostos do contribuinte local. Sim, gente, muito importante. A gente paga os impostos, automaticamente isso vem em escolas de qualidade. Depois a gente fala sim. do almoço, que almoça na escola e tudo Uhum. mais. Gente, só quero mandar um beijo para Grace aqui, para Rô, Grace, boa noite a todos. Rô, cunhada querida, beijos, boa noite, obrigada por estar aqui. Então vamos lá, Bom, vamos lá. eu vou comparar com o Brasil para ficar mais fácil de compreender. No Brasil, a gente tem educação infantil, que é equivalente ao elementary, então são os anos básicos ali. Porém, o elementary ele contempla uma parte também do ensino fundamental. No Brasil, a gente tem educação infantil, ensino fundamental 1, que vai, se eu não me engano, do primeiro ano ao quinto ano, ensino fundamental 2, que vai do sexto ao nono ano, e ensino médio, que é primeiro, segundo e terceiro. Aqui, o elementary, ele vai, que seria da educação infantil, até o ensino fundamental 1. Então, ele vai pegar, O seria... kindergarten, o Ah, tem o infantil kindergarten, 5, verdade. o infantil 5 entra no elementary, Isso, que é antes da o... primeira série. Uhum. Exatamente. Tem o kindergarten, que seria o prézinho, né? Que é o até as bem criancinhas. Aí depois tem o elementary, que é equivalente ao ensino fundamental, um pouco do ensino da educação infantil. Depois disso, quando você aí vai até o quinto ano, né? E aí, o que seria o ensino fundamental 2 é o middle school aqui. Então aqui você já começa a adaptação de ensino médio, de high school, no middle school. Você já tem um pouco mais de responsabilidade sobre as matérias, sobre essas coisas, e já começa a te induzir ao ritmo do ensino médio. Então já é basicamente isso. E Rafael aí, até respirou fundo agora. Que ó, gente, o middle é sexto, sétimo e oitavo. São exato. 3 anos aí. Uhum. Exatamente. O middle, ele é literalmente uma preparação pro high school, porque o high school você é independente, você escolhe as suas matérias e assim por diante, é bem individual. E aí aqui o high school, ele é o freshman, que é o sophomore, o junior e o senior, que seria o nono, equivalente ao freshman, o primeiro equivalente ao sophomore, o segundo ano o junior e o terceirão é o senior. Então são esse é o ensino médio comparado. Beleza, beleza. Deixa eu só pegar aqui o comentário, gente. Não posso aqui deixar vocês. Espera aí. A Jane tem uma aqui, ó. É uma alegria imensa estar aqui acompanhando. Tá. O que que ela colocou? Saiu o salário, era para estar escrito essa live. Tá. Uma alegria imensa estar aqui acompanhando essa live tão especial com a querida Lenice Correia e seus filhos, Rafael e Tiago. Quero dar boas-vindas e parabenizar vocês. Olha só que linda, gente. Ela é uma maravilhosa, uma maravilhosa. Compartilhou a semana toda lá no Instagram, vocês também falando a chamadinha. Olha só, muito obrigada. A Jane colocou assim, ó, pela oportunidade desse espaço tão rico de troca de gerações, 3 gerações, culturas e sonhos, inspirador ver jovens compartilhando suas vivências com tanta clareza e coração aberto com gratidão por esse momento. Minha querida, muito obrigada, Jane, muito obrigada. Olha só quem está aqui. O tio Olha, Dedé, o Elias Costa, o tio Dedé, gente, o marido da Amarelinha, da Dani. Oi, cheguei, Brasil, ele fala. Abraço nos meus meninos. um abraço, um Feliz, abraço. Abraço. feliz em ver o sucesso de vocês. Amo cada um de vocês. Que lindo, obrigada, Elias, nosso amigo querido. Opa, Rafa. Opa, Não, deu, tá Opa. aqui, tá fechou. aqui. Estamos aqui, já deu. Aqui a Patrícia colocou assim: o idioma predominante no sonho demonstra assimilação ou total adaptação ao novo país. Com certeza, gente, com certeza. Exatamente. O Dan colocou assim, vamos lá. Só para complementar, essas fases escolares são todas em escolas diferentes. Tá.
O Dan queria explicar, gente, que aqui os prédios são separados, os prédios públicos, né, também. Onde é o elementary é um lugar, onde é só middle é outro prédio, é Exato. outra construção, e o high school é outra construção. Não existe aqui, como lá no Santos Anjos, lá em Joinville, né, que começa o jardim de infância e vai até o terceirão, praticamente numa mesma construção, claro, separado por andar, por salas e tudo mais. Aqui não. Aqui, por exemplo, a A escola que pública, no eu caso. a pública, vamos Isso. falar da pública, não da charter. A pública, que nem o Rafa estudou 5 anos, ele estuda uma parte aqui pertinho na rua que a gente no final da rua que a gente mora, então ali é só elementary. Ali são crianças que vão até a 5ª série, do kindergarten, no caso do infantil 5, até a 5ª série. Não tem ali crianças do middle, nem do high school, tá? E aí é outro lugar, é próximo, mas não é perto, assim, tão perto, tão aqui. Tem algumas que são, né, Tiago? Algumas escolas, que nem a Tem, Freedom, tem, até são próximas, mas nunca é no mesmo espaço, tá? Então, eles não tem. juntam criança pequena com uma criança, com os adolescentes, é bem separado isso, tá, gente? É bem, Ah, realmente, é uma coisa bem, bem separada. Por exemplo, para quem tem filhos, né, como eu tenho com 10 anos de diferença, o Rafael estudava aqui e o Thiago fazia o high school. Ele pegava era o um pouco ônibus longe. escolar, aquele É, ônibus o amarelinho que ônibus vocês veem amarelo. nos filmes, ele ia de ônibus, ele ia de E ônibus, aí? que também está incluído no pacote do público, não tem custo o transporte. Então, Sim, ele pegava o ônibus na frente do condomínio, junto com a galera que ia para a mesma escola, porque aqui também as escolas compreendem a região que você mora. Por isso, tem tanta gente buscando bons lugares para se morar. Por quê? exato. Porque a qualidade da escola está ligada, a região está ligada à qualidade da escola. Então, as pessoas buscam casas onde as escolas tenham notas A, né, Tiago? A, Sim. B, notas altas. Então, isso é bem importante também mencionar aqui para ficar registrado. Deixa eu ver aqui. A Jane colocou, uma boa pergunta de bilhões. Como é para vocês serem filhos de uma comunicação? Ai, Jane, gente, eu vou ficar envergonhada, Jane. Como é para vocês serem filhos de uma comunicadora tão inspiradora como a Lenice? Ela influencia nos sonhos e na escolha de vocês. Tá. Ela influencia nos sonhos e nas escolhas de vocês? Ih, gente, então, não sabia dessa pergunta. Fiquei até assim. Vamos lá, Rafa, responde. Como é ser meu filho e se eu influencio nas suas escolhas, nos teus sonhos? Não, 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 aqui não, Pensando. aqui, ó, gente, aqui é tudo ao vivo, não tem historinha, entendeu? Tá Até bom. porque eu tenho um ditado dentro de casa e eles estão aqui, que a verdade não merece castigo. Esse é o nosso lema aqui em casa. Então, mentir jamais, jamais. Então, eu prefiro uma dor, uma amarga verdade, porque a verdade às vezes dói, do que uma doce mentira. Então, fala aí, Rafa, como é que é ser meu filho e se eu influencio você nas suas escolhas? É, tipo, é sem explicação de tão bom que é. E como me tipo, de vez em quando eu estou jogando alguma coisa, por exemplo, um jogo de Fórmula 1, daí eu chamo: "Mãe, vem cá, que eu quero mostrar alguma coisa pra ela". "Ô mãe, decide aqui, qual que você quer, se é esse ou aquele lá". E é assim. Gente, eles até me influenciam, eles até me influenciam. O pai briga, porque o pai é São Paulino aqui, e os dois agora flamenguistas. Então, esses dias eu vesti a camisa do Flamengo. Gente, não tem como não torcer, não tem como não torcer, entendeu? Então a gente acaba, né? Acaba por tabela. Mas aí quando joga o São Paulo, eu torço para o São Paulo. Mas eu sou Jeque. Gente, meu coração é Jeque. Tá? É o Joinville Esporte Clube. Eu sempre falo isso. Eu sou Jeque. Mas vamos lá. E você, Thiago? Eu influencio? Como é que é Pô, ser meu filho? não, é maravilhoso. É literalmente uma educação e uma criação única, entende?
Então isso é muito perceptível, é notado não só através de quem eu sou e me tornei, mas através do que muitos dizem, né. Então é realmente algo que tem um Nossa. significado muito pesado, muito forte, de uma forma muito boa. Então, assim, não tem como falar, é algo único. É só sendo filho para saber o significado que tem. Uau, ó, gente, nessa Então vida só os dois, não tem mais. então realmente é algo muito especial, é inegável. E em relação à influência nos sonhos, nas escolhas, assim, influencia, né, não de uma forma muito assim, nunca de uma forma ruim, sempre de uma forma muito boa, porque tem um peso muito grande, né. A minha mãe, ela sempre esteve comigo durante muito tempo da minha infância, então muito do que eu pretendo me tornar é por conta dela também, entende? Então Uau. influencia, é realmente, como eu falei, é bem importante, tem um significado muito forte na minha vida. Nossa, gente, obrigada. Eu fico, né, porque às vezes eu sou chata, eu sou exigente, eu sou, né, um pouco firme, nas posições mas é sempre para o melhor, né. A gente sabe que uma hora a gente não vai estar aqui, e aí os filhos seguem aquilo que a gente, né, ensinou. E claro que para uma mãe, o orgulho da mãe é ver os filhos, sendo gentis, nobres, educados, sendo bons homens, boas pessoas. Então, em cada elogio que eu recebo de vocês, quando eu penso assim: "Cara, estou fazendo um bom trabalho", porque ser mãe não tem manual, né, e cada mãe é única, assim como cada filho é único. Mas obviamente que, né, meus filhos são são incríveis. E às vezes eu puxo a orelha, tá, gente. E eu A cara também do sou Rafael. influenciada, ó. E às vezes A eu também cara do sou Rafael influenciada. entrega muito. Bom, vamos lá, vamos lá. Todo mundo falando do É. Flamengo, ó, minha bandeirinha tá É, ali no lado, Puxei, né, a aqui, do ó. Rafa, Aí, ó. mostra ali. lá tá a camisa do Flamengo ali, do Zico. Gente, muito obrigada. Aqui, a Jane colocou, espera aí, deixa eu ver aqui. Vocês se consideram, até fiquei assim, vocês se consideram mais brasileiros americanos ou mistura dos 2? E o que essa mistura significa para vocês? Rafa, responde primeiro, Rafa. Hum. Você se considera mais americano ou mais brasileiro, ou os 2? O que que você Tipo, mesmo eu sempre acho que quanto mais eu me acho americano, sempre vai ter aquele lugar brasileiro, a comida, a como é o pessoal lá do Brasil e, tipo, eu me acho mais brasileiro, portanto, porque a maioria dos meus amigos que têm pais, brasileiros, a maioria deles nasceram aqui. E eu sou um dos únicos que veio do Brasil, que nasceu lá, que veio de lá pra cá. Então me verdade. então me acho mais brasileiro. E você, Ti? Ah, eu sou completamente brasileiro, É. né, o o lado americano é o extra. Gosto muito dos Estados Unidos, isso é indiscutível. Eu tenho um carinho Sempre. Uhum. especial pelo Brasil, porque, assim, o Brasil é um país que na questão, como o Rafa comentou, o calor das pessoas, comida, a energia do Brasil é muito diferente. Não tem como. E é indiscutível. Até eu que sou tranquilo, que não sou muito de sair e tal, pô, é muito marcante, sabe. Quando eu piso no aeroporto e sinto o cheiro Brasil, cara, é diferente, sabe. Então tem esse carinho muito grande. Mas eu, assim, sou muito brasileiro, mas amo morar nos Estados Unidos. Os privilégios e as possibilidades que os Estados Unidos oferece é indiscutível. É infinitamente, gente, É. aham, isso é verdade. E o Thiago sempre, né, o Thiago, quando ele chegou aqui, ele disse assim: "Não volto mais, é aqui que eu", e ele sempre teve isso muito forte, assim, muito latente. Enquanto eu, às vezes, ficava em cima do muro, o Thiago não, o Thiago sempre se posicionou.
aqui mesmo. E depois que começou a faculdade, aí não teve mais conversa, mas realmente, são muito mais. Deixa eu ver aqui. A verdade não merece castigo. Tá perfeito. Isso. Aí a Eliane colocou: Flamengo sempre, meus amores. A Tiliane também é flamenguista, o tio Júlio, né? Todo mundo flamenguista. Beijo pro Júlio, Eliane, beijo pro Júlio. Aqui, o Elias colocou: a Lê é 10. Essa jovem comunicadora influencia muitas pessoas. Eu sou prova disso. Dedé, obrigada, Elias, querido. Muita saudade de vocês. Louca para ir no Brasil visitar todos, tá? A carinha do Rafa é demais. O Rafael, o Rafa é um povo. Saudar aqui, a Jane colocou, saudações rubro-negra. Olha, É. gente, o povo é flamenguista forte aqui. Eu passei muito tempo convivendo com vocês, é verdade. Sou prova da mãe maravilhosa que você é, gente. Gente, muito obrigada, Oliane. Imagina, a gente faz o que a gente, né? Na verdade, eu tive uma base muito forte, eu tive uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, que sempre me deram e fizeram aquilo que realmente eles podiam fazer. Então, assim, toda vez que eu vou no quarto, que eu dou boa noite, que eu cubro o Rafa, assim, o Thiago eu já não cubro mais enroladinho, porque o Thiago é muito grande. Normalmente, quando eu vou dormir, ele ainda está acordado. Mas eu sempre que enrolo eles, eu lembro que a minha mãe sempre me enrolava o meu irmão com a coberta, e eu acho que, na verdade, é nos detalhes que a gente transborda, né? Então, para mim, não tem muito. Eu amo muitas coisas, eu amo a minha vida, mas os meus filhos, gente, é algo que não dá nem para mensurar, estão lá no top. A Eliane colocou aqui, a Dani: que alegria ver o ser humano que o Ti se tornou. Lembro dele menino, e a Lê sempre foi a mãezona, e o Rafinha um menino iluminado. Me emocionei aqui ouvindo o Ti. Gente, muito obrigada. A Celi, gente, a Celi tá Olha, aqui. Celi. Olha a Celi, gente, olha ali, Rafa, olha aqui pra tela, manda Ele... beijo ali, ó. Olha só, Celi, querida, o Rafa me cobra, Celi. Quando é que a gente vai lá na Celi? Quando é que a gente vai lá na Celi? Celi, eu tô te devendo a visita, a gente vai lá, vai visitar toda a sua família de 4 patinhas. Eu ainda não conheço a gatinha, não conheço o husky. Vamos todos lá conhecer, tá? Eu te prometi, eu vou cumprir. Gente, a Lídia Mara também é flamenguista, não posso acreditar nisso. Meu povo! Não é à toa que é realmente a maior torcida do mundo, eu acho, né, gente? Pois é. Aqui a Jane colocou: Rafael e Thiago, o que vocês mais admiram no país de vocês dentro dessa caminhada nos Estados Unidos? Qual foi a maior lição que eles deixaram? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que vocês mais admiram nos pais de vocês dentro dessa caminhada nos Estados Unidos? Qual foi a maior lição que eles deixaram nesse processo de adaptação? É pais, né, Jane? Não é país, é pais, né? No processo de adaptação. Então, Quer que você pode entendeu, falar. Rafa, a Então Ô, Ti, pergunta? fala. pode falar Pode primeiro, que falar eu primeiro. Fala. ainda tô pensando. Tá. Então, a admiração é sempre a dedicação, porque quando você muda de casa, você já tem uma adaptação toda para você fazer na região que você vai morar, no bairro que você vai morar. Quando você muda de cidade, deve ser uma adaptação maior. Quando você muda de estado, nosso caso foi uma mudança de país e foi para outro hemisfério, né? Então a gente literalmente foi uma mudança de vida, outro idioma, outro tudo. Então, assim, para mim, o que sempre me marcou e me marca é a forma que a gente se uniu como família para superar todos os obstáculos. Porque não é porque é bom que é fácil, né? Então é um processo, é uma construção, mas é uma admiração, literalmente a dedicação. A palavra mais forte que define isso é família, porque é quando se entende o real significado de uma família. Porque é uma adaptação coletiva. Assim como a gente teve que dar os pequenos passos na escola, tudo. Amizades, meios, costumes, hábitos, coisas simples de ir no mercado,
ir trabalhar, sabe, ir num restaurante, é tudo diferente. Então, é uma adaptação muito mais séria do que parece. É literalmente no mínimo detalhe. Às vezes até a comida específica que você pega na gôndola do supermercado é diferente. Então até nisso você tem que se adaptar. Meu, estou em outro lugar, sabe? Então, a questão financeira, pagar conta, correr atrás de coisas novas, uma casa melhor, oportunidade de trabalho e tudo isso. Então, é realmente algo que assim, o maior exemplo que fica é realmente a dedicação, o esforço, a união familiar. É realmente algo que para mim tem um significado muito grande e enorme. Ih, gente, fiquei Ah, até com a voz embargada. Responde aí, Rafinha, fala para você então. cara, basicamente, o Thiago já falou tudo que dava pra falar, mas Ai, ai, ainda Rafael. ainda do que o Thiago tá certo, qual que é a pergunta mesmo? Que até me A deu um pergunta, do exemplo dos pais, né, O que que você ah, acha? Ó, vou reformular a pergunta de uma forma um pouco mais fácil para aham. ele, no meu ponto de vista. tá bom, vai. O que que você admira na gente como família? O que que você acha que foi difícil pra gente que a gente superou muito bem? O que você acha disso? Tipo assim, quando você não queria ficar na aula, quando a gente tava, Ah! entendeu? Mais ou Uhum, menos? entendi. Então, eu lembro que eu já falei, né, sobre quando eu chegava na aula, eu ia para casa mais cedo. Eu sabia que não dava para continuar fazendo isso até o final do ano. Então, o que eu fazia, tipo, a mãe e o pai sempre estavam lá por mim, eles sempre estavam: "Mas Rafa, você tem que ir pra aula, querendo ou não, você vai ter que passar por esse desafio". Daí eu lembro que até hoje, eu chegava na aula sozinha, de bike, porque era aqui do lado, e eu lembro o que sempre quando tem um desafio na aula, que eu quero ir pra casa mais cedo, eu quero ir, né, eu sempre lembro do que a mãe e o meu pai me falou. É isso aí, Rafa. É isso aí, gente. Eu acho que o Thiago, vocês estão vendo os talentos da comunicação aí, né? E hoje o Rafael é fluente em inglês e não foi um processo fácil. Ah, foi bem penoso para mim passar as informações, porque eu também não sabia. E, e se não fosse realmente nós nos unirmos enquanto família, estarmos juntos, passamos por situações muito, muito difíceis, e isso é quando a gente realmente, sabe, tem a certeza de que estamos no lugar certo, juntos, fazendo a coisa certa. E tudo aqui é celebrado nos mínimos detalhes, assim. Ah, porque passou numa prova, tirou nota A, conquistou algo, conseguiu algo, e está todo mundo sempre muito envolvido, compartilhando muito. É como eu falei para vocês no começo, né? O podcast para mim foi um desafio. Eu recebi o convite do Lennon, do querido Lennon, da Márcia Freitas, e toda a família me apoiou. Meu marido me apoiou demais, me apoia demais o tempo inteiro. O Thiago me ajuda fazendo a arte, fazendo tudo. Então, assim, e tudo aqui talvez funciona bem, não de uma forma tão simples, não é assim tão fácil quanto contar aqui do outro lado da telinha. Mas funciona por quê? Porque literalmente estamos juntos, descobrimos o que é o real significado de família, né? E lágrimas rolam, dores, abraços, certezas e incertezas, mas a única certeza é que estamos todos juntos e fazemos por isso. Então, realmente faz a diferença na nossa vida. Eu sabia que hoje ia ser um podcast emocionante, mas eu não sabia que ia ser tão emocionante, tá, gente? Jane, tu dá um tempo nas tuas perguntas, Jane, tá? Tá, Meu gente. Deus, Jane, Não, as perguntas elas são muito boas. muito boas, eu sei, eu tô brincando com ela Eu porque sei, eu sei. as perguntas dela estão me levando para a lona, né, para o chinela. Maquiagem vai estar aqui no queixo, o rímel preto vai parar aqui, Jane, aí tu acaba comigo. Aqui.
É, o Lennon aqui, a Mulher Mundo Mulher TV colocou: picolé, fusca e flamenguista, tem em todo lugar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ah, Ai, gente, é isso aí. Para toda a família, vocês acreditam que esse sonho de viver nos Estados Unidos foi construído a muitas mãos, como dividir responsabilidade e esperança entre pai e mãe e filhos nesse processo? Sim, né? Sim, eu Ah, acredito. foi. Foi. Pô, Foi o que pontuando um já foi pouco legal, é respondido. justamente isso. Eu acho que a parte mais importante de morar nos Estados Unidos é entender que é tudo fase. Eu acho que é bem visual a fase, né? Você consegue ver o processo evoluindo. Tipo assim, é muito gritante, porque a responsabilidade aqui, ela né, para mim, pelo menos, ela é muito séria. Então, e eu passei por períodos complicados de tipo: "Pô, e agora? O que que eu faço? Como vai ser?". E, assim, quando eu entendi o processo e a questão, como eu mencionei, de família, a união, é tudo dá certo, sabe. É literalmente muitas mãos, é todo mundo junto, cada um tem seu dedo, a pitadinha para o negócio dar certo. Todo mundo aqui influencia diretamente no outro e real, a divisão de responsabilidade ela gera tudo, sabe. É É, verdade. É verdade, gente. Do careca à cabeluda, passa pelos 2 cabeludinhos ali, todo mundo tá no barco remando junto. Todos os acordos e os combinados, né. Tiago, eu quero que você fale depois sobre trabalho, que jovens sempre trabalham, buscam trabalho, sim, durante o high school, que é uma coisa muito comum, independente de classe sim, social, tá, gente? Filhos de milionários aqui trabalham no McDonald's, no Starbucks. Isso é uma coisa, é uma prática comum do americano. sim, Tá? Não é uma coisa, o brasileiro, não precisa, só vai estudar. Não, aqui eles já jogam os filhos para o mercado de trabalho para terem experiências reais, tá? Isso é uma filosofia americana. O Thiago também já trabalhou muito, muito, gente. Vocês não imaginam o quanto esse menino já trabalhou. Aqui, cadê? Ó, tô com a voz embargada, só tu, Jane. Meu Deus. Minha mãe deve estar chorando lá também. Aqui é a Melir, querida, amiga querida. Gente, a Melir, que mora no Texas, minha amiga de Joinville. Oi, Lê. A Melir from Texas here. Ai, sua boba. Eu lembro com carinho do Tiago. Ele não se lembra, mas eu puxei ele muitas vezes pelas mãozinhas quando buscava ele na escolinha lá no Brasil. Forte abraço. Sim, Amê, nossa, gente, eu trabalhava no shopping, durante muitos anos da minha vida eu trabalhei no Shopping Miller, muita honra, muita alegria de trabalhar lá, muita saudade também. E o Thiago estudava no Santos Anjos e às vezes eu não conseguia sair da loja, a Melir ia lá, buscava o Rafa na escola, no colégio, trazia, era do ladinho ali. Olha, muitas vezes, muito, nossa, como o tempo passa, né, amiga? Olha isso, olha o tamanho da criança agora. Isso, o Thiago tinha 3 anos, 2 anos. Aqui, o Daniel colocou, só para lembrar o Rafa, que ele lê em português e tem que traduzir para o inglês para entender. Ah, sim, gente. O Rafael, ele foi alfabetizado em inglês, e aí eu ensinei ele em casa, porque eu não queria que ele perdesse o português. E o Rafa lê português, o Rafa lê inglês, só que ele pensa primeiro em inglês. Então, assim, quando a gente fala algumas palavras, dias da semana para ele, dias da semana para o Rafa é desafiador. Quando eu falo, Rafa, no sábado a gente vai lá tomar aquele sorvete. Que dia que é sábado, mãe? Aí eu falo, sábado é Saturday. Ah, ok. Então, e hoje é tal, e hoje é segunda, não, hoje é Monday, então é só em Saturday. Ah, beleza. Então tem algumas palavrinhas assim que é do vocabulário dele, que é um pouco mais complexo. A questão de horas aqui nos Estados Unidos, a gente não conta, passou do meio-dia, não é 13 horas, 14 horas, 15 horas, no básico, assim. Aqui continua AM e PM. Então, meio-dia, aí começa 1 PM, 2 PM. Então, o nosso podcast começou às 6h30 PM. É diferente. Se eu falar 18h30,
né, a gente fala que é horário militar aqui, então os militares utilizam esse horário, 18, 20, 21 horas, mas a população, na sua grande massa, não conta assim, tá? Então, Uhum. essas dificuldadezinhas do Rafa é por uma questão mesmo de influência básica, né? Aqui, a Celi, que lindo te ver falando, Thiago. Mandou um coração para você. Lindo, né, Celi? Gente, quando eu falo, mas eu evito falar, porque eu falando, eu sou suspeita para falar. Volta aqui, né? O Lennon colocou assim: isso não tem preço, família. Verdade, Lennon. Você que também é bem família. A Jane colocou: quais tradições ou hábitos brasileiros a família de vocês manteve aí nos Estados Unidos como forma de manter a identidade e a memória afetiva viva? Posso E falar? aí? Pode falar, Eu Rafa. estava esperando por essa pergunta. Sério? Então, sério, quando eu vi no chat eu fiquei felizão. A gente toda semana, tipo, daqui 1 ou 2 semanas, o Thiago faz um churrasco mó brasileiro para nós. E de vez em quando até a gente até convida a tia e o tio, o Bruno e a Cris. Beijão para vocês aí. Olha só. Daí a gente come todo mundo junto, e que nem a gente fazia no Brasil, a gente fazia um churrasco, a gente comia todo mundo junto, e a gente está revivendo essa memória aqui nos Estados Unidos. É verdade, é verdade. A gente faz um churrasco sempre que a gente consegue. Nós temos o nosso. Verdade. Eu digo para o Thiago assim: se ele for um médico tão bom quanto ele é churrasqueiro, gente, a população está feita na vida. O Thiago é um mestre no churrasco e ele é o nosso assador aqui em casa, oficial. E então, para a gente, assim, não está chovendo. Vamos ali, vou ali comprar uma carninha, vou ali comprar uma carninha, mãe. Às vezes o pai passa ali no mercado brasileiro que tem aqui perto, que sempre tem um açougueiro lá, muita gente boa, que vende, né, cortes de carne muito bons, assim, e a Sim. gente faz aqui para comemorar a nossa vida, né? Às vezes é só o fato de, cara, sentir gratidão pelo que temos, né? Pelo que somos, assim, como família, como pessoas. Não é uma questão de ter, porque aqui nós não temos, nem temos tanto quanto nós tínhamos no Brasil, em termos talvez de visual financeiro e tudo, mas nós temos o que nós somos de verdade, e isso é muito forte assim na nossa família. Então, Uhum. eu acho que, Thiago, tem algo que você lembre que eu faço, que a gente faz assim, além do churrasco de final de semana? Eu acho que, assim, diretamente ligado ao Brasil, não. A gente tem os nossos hábitos familiares, né? Comer junto, fazer um feijão, essas coisas assim mais tranquilas. Mas em relação ao Brasil mesmo, acho que é a questão do churrasco dos finais de semana, né? O churrasco de domingo. Então, assim, é literalmente isso. É isso, é isso, é isso mesmo. É, então, vale cada centavo. Tiago e Rafael, mas a Lenice e o Daniel, vocês são exemplos e nos inspiram como família. Muito obrigada, Patrícia querida. A dona Alzira colocou: família unida é feliz. Exatamente, dona Alzira. Pede para o Rafa deixar uma mensagem para os amiguinhos em inglês para a gente babar aqui. Rafa, pode. Depois o Tá Rafa bom. fala. Não, Depois, tá, eu depois, falo. depois, Tá, tá? Não, mas você quer falar no Tá? final? Você pode falar no final, não tem Não, eu vou problema. falar Fala no agora. final. Não, vou falar Ah, agora. tá. Que eu falo? Você pode Ah, contar que você está no podcast com o seu irmão, com a sua mãe, está ao vivo para o mundo todo. Ô, tia, você pode falar também depois? Pode falar primeiro, daí eu falo depois você em Não, inglês? não, depois, nada disso, depois nada você. disso, nada Tá bom, É disso. eu vou pra. falar. Ah. Não, mas fala, o que eu falo? Conta para eles o que você está falando aqui em português, que você está contando a sua Vou te dar uma. vivência, Isso, vou te dar uma entendeu? sugestão. Fala que você está num podcast falando sobre sua vida nos Estados Unidos. E aí manda um Okay. abraço. Okay, so I'm in a podcast talking about my life here in USA, and big hugs. Pronto. Oh. Yeah, good. Great. Ok.
acho que queria até ouvir mais, né, Lennon? Mas depois ele fala mais aí. Deixa eu ver aqui. Para o Thiago, conta onde você já trabalhou e o que você odiou ter Pô, que essa é fazer. legal. Essa é Aí, ó, legal. a Patrícia perguntou. Então, eu já fiz de tudo um pouco aqui. Nunca trabalhei numa empresa, de fato, tipo, uma empresa grande, mas sempre fiz várias coisinhas. Já trabalhei em evento, já trabalhei como garçom, já trabalhei servindo, por exemplo, num quiosque de comida. Já trabalhei alguns finais de semana com a minha tia, como o barman ali, fazendo algumas bebidas e drinks. Já fiz mão de obra, pintura, assim, já limpei área externa de casa, já fiz um monte de coisa. Delivery, várias entregas, inclusive o Rafinha vai comigo de vez em quando. De vez em quando? Ah, não, sempre, né? Você vai Sim, sim. sempre. Não, quando tá de Ultimamente você vai férias, sim, sempre. sim. Então, é bem assim, já fiz um total de coisas. Eu não acho que tem algo que eu odiei fazer. Eu acho que tem trabalhos que são mais cansativos. Quando você lida diretamente com as pessoas, tipo, por exemplo, quando eu trabalhei em 2 eventos que eram de, como eu falei, num quiosque de comida. Então ele é um pouco mais complexo, porque direto, é muita gente, fluxo e vai e vem. Então, acaba que é um pouco mais difícil de lidar. Eu sou uma pessoa mais tranquila, então eu gosto de ficar, tipo assim, fazer o meu sem tanto agito, né? Então, mas assim, no geral, eu já fiz de tudo um pouco, basicamente isso. E é até interessante, eu queria só aproveitar o gancho sobre emprego, que você tinha comentado, para eu comentar até um pouco. Que aqui nos Estados Unidos, sobre a cultura do trabalho que tem, né, que as pessoas aqui um monte de independente da sua classe, você vai trabalhar em período de férias e tudo mais. Mas não é tão fácil quanto se dizem, né. Aqui a questão de trabalho, por exemplo, se você for trabalhar em, um Starbucks, McDonald's e tudo mais, não pense que você vai entrar na empresa e você vai ganhar horas cheias, né. Você não vai trabalhar um meio período ou um período inteiro. É muito difícil, né. Falando pela minha experiência, pelo aquilo que eu apliquei, né, questão curricular, entrevistas e tal. Geralmente, o que eles fazem? Você é como se fosse um funcionário que vai trabalhar no cronograma que eles te dão. Então, se pode ser que segunda você trabalhe 1 hora, pode ser que terça-feira você trabalhe 2, pode ser que na quarta você não trabalhe. Então, é muito volátil. Isso é muito e assim, não tem uma questão sólida. E quanto mais tempo você está na empresa, mais horas você ganha dentro daquela empresa. Isso não abrange, como eu falei, não é escritórios e tudo mais. Isso são mais para empresas que comumente pessoas trabalham no verão, tipo, que nem eu falei, as redes de fast food, algumas lojas de roupa e tudo mais. Então, basicamente, ele funciona por isso, né? Você vai lá, faz a sua aplicação, então, às vezes você vai ter semanas que você vai trabalhar muito, vai ter semanas que você não vai trabalhar nada, então é basicamente isso. Isso é algo muito importante de falar. O que geralmente aqui tem trabalho são os trabalhos com mão de obra, jardinagem, limpeza de casa, que são os trabalhos mais duros, que exigem questão física. Esses trabalhos, tendo, literalmente, tem pessoas que precisam, então você vai ter trabalho para fazer. O difícil é achar os caminhos para conseguir esses trabalhos, né? Mas é basicamente isso, no geral, sobre trabalho, assim. Não é tão fácil quanto parece, mas é possível. Com Basicamente certeza, isso. com certeza, gente. Vamos lá. Aqui a Patrícia falou que churrasco é tudo de bom. O arroz cremoso com alho da Lenice continua uma tradição. Sim, Paty, eu faço sempre arroz com alho aqui em casa. Eh, a Jane colocou: que família linda e querida, recebo esse carinho com o coração transbordando de gratidão. Não me culpo, não, me sinto honrada por ter podido participar de algo tão verdadeiro. Obrigada, Jane, querida. Aqui, a Melir colocou a voz e a calma do Tiago. Então, Amelir, ele está realmente no caminho certo dele. E a tia Catarina colocou que ela precisa vir fazer uma Precisa. visita para comer o churrasco do Tiago, com certeza. Bom, Tiago, fala para gente, ó, passou já 1 hora, a gente já está caminhando para mais meia hora. Eu quero fala um pouquinho da faculdade, como é que a gente você falou do GPA? Do GPA que Ah, é não, não.
Assim, eu vou Sai tentar do high school. resumir, só para Resumido, resumido. vamos lá, como eu já tinha dito em relação ao ensino médio, aqui você já vai meio que direcionado para a faculdade, né, se você quiser e optar por isso. Quando você sai do ensino médio aqui, você faz diversas aplicações. Você pode aplicar diretamente para uma universidade, eh, ou você pode você vai fazer as aplicações para as universidades, e muitas dessas aplicações elas são pagas, não são gratuitas. E aí, pô, como que a universidade vai saber que você é um bom aluno ou o que você fez? Vai ver suas notas, como funciona? Aqui você tem o GPA, que fala, né, GPA, que basicamente é uma média das suas notas, baseado em todas as notas que você tirou no decorrer do seu ensino médio, do seu período ali de high school. Ele vai agregar, você vai fazer 2 provas, pelo menos era o que eu tive que fazer. Sim, provas obrigatórias, aqui não existe um vestibular ou um Enem, né, mas aqui você tem o EOC e o SAT, que são 2 provas bem complicadas, com um número absurdo de questões, e redação que você faz, e você tem que tirar uma boa nota nessa prova para que você seja aprovado para uma universidade. E quanto melhor sua nota nessa prova, mais chance daquela universidade te querer, e somado com o seu GPA, né, que seria a sua média anual. Então o GPA, ele varia, para você passar de ano tem que ter 2 e o máximo, se eu não me engano, é 4,5. Eu não lembro precisamente. É basicamente isso. Eu encerrei o meu ensino médio com GPA de 4,0. Então foi um GPA muito bom dentro dos requisitos. E a partir disso eu falei com a minha counselor, que era conselheira, e ela me recomendou fazer uma aplicação. Ela questionou: "Você tem interesse em ir para fora do estado? Porque aqui é muito comum você ir para a universidade e dormir na universidade, morar na universidade". Eu falei: "Não". Então ela Não, falou: "Ó". não tenho, a minha mãe não deixa. E Eu aí, também não. eh Já Também a mãe também não vai deixar. bom, e aí, claro, tudo isso se soma a todo o seu histórico escolar. Se você teve bom comportamento, se você não tomou suspensão, se você não, se envolveu em briga, discussão, tudo isso fica registrado no seu histórico escolar. Então, tudo isso vai ser meio que, tipo assim, um fator essencial para ver se você vai poder ir para aquela universidade. E aí tem universidades com determinados níveis de exigência mais altos, mais baixos e assim por diante. Bom, e aí quando você faz uma aplicação, o que é uma aplicação para uma universidade? Que é a famosa carta ou qualquer coisa, né. Basicamente você vai colocar todos os seus dados, suas informações, todo o seu histórico escolar e você vai pedir para sua escola transferir todos esses dados para a universidade. E a partir disso, você vai levar aí talvez um mês, um pouco menos ou um pouco mais, dependendo da universidade, e você vai receber a sua aprovação. Isso significa que está tudo bem, que uhul, vai começar as aulas? Não. Não. Isso significa que você está apto a estudar naquela universidade. E aí, a partir desse momento, é onde você vai escolher seu curso, o que você vai fazer. Por isso que você deve sempre ter em mente o que você quer fazer. Por exemplo, se é algo da área da saúde, se é tecnologia, para ver se aquela universidade ela tem esse curso dentro dela. Então, a partir disso, você fez a sua aplicação, show. Aí você vai para a universidade. Dentro da universidade, você vai ter os cursos e as matérias. E aí é a hora complicada, que é a hora do pagamento. Todas as universidades aqui são pagas? Sim, todas as universidades aqui são pagas. O que vai variar daqui é o seu scholarship, suas bolsas ou seus grants, que é os auxílios do governo, ou os loans, que são os financiamentos do governo, e assim vai. Então, ou se você for um aluno de destaque ou tiver condições boas, a universidade ela pode te dar determinados descontos, mas, por regra, todas elas são pagas. Então, tipo assim, não existe, tô na faculdade de graça. Você pode não estar pagando nada por algum dos fatores, seja a universidade te dê um desconto, ou você conseguiu algum tipo de financiamento, né, que o governo só deu dinheiro, não vai pegar de volta, e assim vai. Então são esses caminhos. Ou os scholarships, que são as bolsas, que é, por exemplo, você joga no time de futebol da escola, no time de basquete, no time de vôlei, natação, e aí em troca de você gerar essas medalhas e essa competitividade para a universidade, ela te recruta como um jogador do time. Mas contrapartida, alguns ainda você tem que pagar a porcentagem da faculdade e tudo mais. Então envolve 1000 fatores.
Esse é o processo, basicamente. Saiu do ensino médio, vê o que você quer fazer, aplica para a universidade, espera o resultado, e aí a partir disso você chega na universidade e você faz os pagamentos. O que acontece que é muito interessante, se você mora no estado da sua universidade, você paga menos do que se você não mora. Então, por exemplo, eu moro no estado da Flórida e hoje faço um programa de Valência e UCF, que é basicamente a universidade junto com o college. O que acontece nesse esquema? Se eu fosse fazer, sei lá, faculdade em outro estado, eu teria que vão ter 2 valores, os valores do estado e os valores fora do estado. O fora do estado seria $500 por matéria. O valor, tipo, no caso fora do estado, se eu fosse para fora. Se eu morasse naquele estado, eu pagaria $250, metade do preço. Então isso também é algo muito importante que as pessoas têm que levar em consideração. E como que eu provo que eu sou residente daquele estado? Você tem que ter pelo menos 6 meses de residência para você aplicar para um formulário de residência e pagar o valor mais em conta, vamos dizer assim. Pelo menos assim que funciona onde eu estudo, e aqui na Flórida. Então, basicamente assim, você tem um formulário que você tem que preencher, que é um formulário de residência comprovando que você mora aqui. Basicamente isso. E estar com status legal, E né, Thiago? você Essa tem que parte é ter, muito importante. Ou você você é cidadão, ou ou você você é residente é permanente, residente permanente. ou você tem o visto de estudante. Sim. Só que aí é que tá o ponto. O visto de estudante não contempla esse desconto. Então, mesmo que você more aqui com visto de estudante, você paga o valor cheio, porque você é um estudante internacional. Só se você é residente permanente ou cidadão americano que você pode pagar o valor com desconto. Então, é basicamente isso. E aí, como eu falei, tem essas bolsas e esse é o processo para a universidade. Maravilha, maravilha, Ti. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Jane coloca: "Tão cheio de amor e entregas, abrir um espaço íntimo, deixam a emoção transbordar e permitem que a gente enxergue não só uma família, mas um legado sendo construído com base na coragem, afeto e sonho". Jane, querida, muito obrigada por suas palavras. Principalmente coragem, Jane, principalmente coragem. O Dan coloca: "Comenta sobre o histórico que o Thiago falou, porque aqui, gente, vai tudo para um score, fica tudo na ficha do aluno. Então, se ele brigou na escola, se houve confusão, fica tudo ali naquele histórico. Isso carrega para o resto da vida aqui. Então, se é um aluno que briga, que compra confusão, fica lá o dia que ele vai procurar trabalho, o dia que ele vai para uma faculdade, tudo isso complica, né, a entrada do aluno. Então, sempre, né, sempre tem que ser olhado muito isso. A Jane coloca: "Vocês são incríveis, que honra ouvir vocês. Lenice, sua luz e sua missão como mãe, mulher comunicadora brilham ainda mais através desses filhos lindos". Gente, eu estou me sentindo lisonjeada. Nossa, obrigada por essa troca maravilhosa. Eu saio tocada, inspirada e cheia de fé no poder das conexões verdadeiras, que venham mais encontros assim, que emocionem e transformem. Muito, muito obrigada, Jane. Bom, deixa eu ver aqui, Rafa. Eu vou fazer essa pergunta para os dois. Posso perguntar primeiro para o Tiago, talvez até no meio dessa conversa a gente até já falou. Vai ficar algumas coisas aí no meio do caminho, mas vocês podem perguntar para a gente também no chat, pode perguntar no direct lá no WhatsApp. Ti, qual foi a maior lição que você aprendeu morando aqui? Pô, é muito interessante, mas para mim, a lição que eu tenho é: tudo tem o seu tempo. Essa é a lição bem forte daqui. Porque, assim, baseado no meu ponto de vista, muitas pessoas podem ter opiniões diferentes, julgar, criticar, falar: mas poderia estar fazendo tal coisa, poderia ser de tal jeito, poderia ser de tal forma. Eu acho que muitas pessoas impõem o que elas fazem ou fizeram como certo. E eu acho que, assim, tem até um vídeo, eu não vou saber mencionar o nome da pessoa, mas cada um corre a sua própria maratona. E isso é algo que a gente esquece com o decorrer do tempo. A gente aceita e cai na imposição do outro sobre aquilo que acha que vai ser certo pra gente. Não vai.
eh, os outros é muito comum ser julgado, é muito comum que falem: "Ah, mas eu fiz tal coisa e tá certo. Ah, mas tal pessoa faz tal coisa e funciona". Eh, Cada um é um indivíduo, cada um tem uma coisa que funciona, né, cada um tem uma sorte, cada um tem um esforço, cada um tem um jeito de ver, de ser e de existir. E é muito interessante, mas viver na América me mostrou que tudo tem o seu tempo. E cada desafio no decorrer do seu tempo, ele faz parte. Porque hoje eu experiencio muitas coisas e tenho um resultado muito positivo de períodos ruins que ocorreram em mim, que hoje eles são muito frutíferos. Então, pra mim é literalmente isso. Isso é uma mensagem até importante pra todo mundo, porque às vezes você pode ver: "Porra, tô no fundo do poço, não tenho pra onde ir, não sei o que fazer, eh, fulano tá bem, ciclano tá bem", e tá tudo bem, é o momento deles estarem bem. "Ah, mas eles estão me julgando, eles estão falando que eu devia ser mais, eles estão falando mal de você", deixa eles falarem, porque eles não sabem o que é ser você, como é ser você, estar onde você tá. E no momento que for o seu momento, vai dar tudo certo pra você. E, assim, vai dar certo, saca. Eu digo, como eu tô falando, é uma experiência minha, por mim, daquilo que eu vivi e venho vivido. Eh, assim, eu sei o quanto o tempo e a minha dedicação como pessoa e da minha família, significa pra mim o dar certo. Porque já tive momentos que eu pensei: "Caraca, e agora? O que que eu faço? Pô, tudo dá errado", aquele sentimento ruim, e de uma hora pra outra, nossa, eram só portas fechando, do nada abre uma porta de castelo, né, nenhuma janela, e tudo começa a dar certo. Então assim, é importante. Então saibam, cada um corre a própria maratona, todo mundo tem o seu tempo, nunca é tarde para começar, eh, e é algo importante, nunca cobre do outro aquilo que você não vive, porque muitas vezes você não sabe ou não entende a dor, o medo, ou aonde está a dificuldade. Cada um tá aqui para viver a própria vida e ter a própria experiência, então é muito importante isso. E para mim o que a América, Estados Unidos me mostrou todo mundo tem o seu tempo. Todos, cada um, cada indivíduo tem o seu tempo. Perfeito, Ti. Maravilhoso. Nossa, mais lágrimas aqui, gente. Oh, meu Deus, vamos lá. E Deus sempre com a gente, e eu falo para esses guris, quando tá ruim, olha, não esquecem de rezar, né, orem a Deus, porque a gente sabe que a gente nunca tá sozinho, né, nunca, nunca tá sozinho. Rafa, fala pra gente agora, meu querido, eh, tipo, a maior lição que até os teus 11 anos de vida, até aqui, você já aprendeu. Nossa, depois do que o Thiago falou, Fala eu vou não, assim, eu Rafa, fui fala ouvindo fala do seu coração. do Tudo que você seu disser é importante. coração, eu fui ouvindo do que o Thiago foi falando e o que eu pensei na minha cabeça não é tão complexo quanto o que o Thiago falou, mas o que eu lembro e é similar, tudo tem o seu tempo, o Thiago está certo nisso. Eh, eu lembro quando eu cheguei aqui, no meu primeiro ano, todo mundo recebendo medalha, todo mundo recebendo certificado, e eu lembro chegando no carro chorando de tristeza que eu não ganhei uma. E isso daí, tipo, pegou muito, mas eu lembro do que a minha mãe e meu pai falou: "Não importa o que eles falarem, sempre faz, do o teu do que melhor. você do seu melhor". Daí hoje em dia eu tenho várias medalhas, Mostra, a mostra. até Isso, eu mostro tenho isso. 2 aqui, Levanta um até, pouco mais isso. e eu também tenho alguns certificados por aqui no meu quarto, que eu nem sei onde é que tá. Tá bom, filho, não precisa E mostrar. é isso. É isso, né. Não Gente, é nunca desistir, né, Rafa? é. É, porque o Rafa, gente, ele aqui as crianças, todas as séries, né, durante o ensino todo, até o high school, existe uma competição, uma filosofia, uma cultura de competição. Então, eles fazem uma forma do aluno se dedicar
tirar notas A, porque aqui no boletim é A, B, C, D, né? E quando você só tira A ou tira A, B, você, no final do bimestre, você ganha uma medalha e você ganha um certificado de honor, né? De honor merit, Honor né? Roll. É, O Honor Roll. honor roll, exato. Então, o sonho do Rafael era ganhar uma medalha dessa. E todo ano começava o ano e ele tirava B, C, e não conseguia, e às vezes tirava só B e tinha que tirar A para poder ganhar a medalha. E eu lembro quando ele chegou com essa medalha em casa, gente, foi assim, a primeira medalha dele foi algo assim incrível, porque foi uma conquista dele. É claro que a gente apoia, gente, eu me descabelava para poder entender, para poder fazer um trabalho, ajudar, cooperar, mas na verdade quem estava lá era ele, né? Ele Sim. sozinho, na classe, na sala de aula, estudando. Matemática é completamente diferente, os cálculos, uma divisão é diferente. Gente, é um negócio que não tem explicação, tá? Não vou aqui entrar no mérito, é diferente. E então, realmente, o Rafa, ele superou tudo isso. Esse ano ele teve a formatura dele do Elementary e foi muito merecido, porque ele se dedicou demais. Às vezes ele não queria muito, não queria estudar, estava com preguicinha, mas fazia lá, e quando ele se dedicava, era só 100, 100, 100, 100, 9, 100. E foi, gente. Também tirava uns 8, uns 7, tirou C também na jornada. Não adianta a gente dizer que ai, é tudo A A, cara dele. né? Não, não foi. Mas assim, foi muito bom. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Jo colocou amém. Que querido, Rafa. Mencionar as provas do Estado para o Elementary, Middle e High School. Verdade, gente. Para a gente finalizar a questão das escolas e dar a mensagem final, Tiago, fala aí que tem essas provas bem queridas, bem simpáticas, É, desesperadoras, nada de pressão, nem... assim, essas provas elas mudaram agora recentemente, inclusive o Rafa ele já tá no novo modelo, que é o FAST. Eu vou falar, Rafa, você conta do FAST, eu vou falar primeiro do meu modelo e depois você fala do FAST, porque eu Tá. não tive o FAST. Antes era o FSA, que era uma prova da Flórida, onde era uma prova, importante. Todas as matérias, elas têm, todas não, mas as matérias que são, vamos dizer, essenciais, tipo biologia, eu não lembro se química ou física tem, mas basicamente biologia, matemática, tem redação e inglês. Vamos colocar essas 4, que é uma de ciências, matemática e 2 que equivalem a inglês. Cada uma dessas provas ela tem um teste, é um teste que é feito. Para matemática e ciências, que seria biologia, você faz um EOC. É uma prova que dura o dia inteiro praticamente, né, o período de aula, então é uma prova de 5 horas, que você faz essa prova e você tem que ter, ela tem uma nota mínima, não faço ideia de como é calculado, porque é uma prova que é feita num computador, num navegador, tipo, bloqueado, é literalmente assim, não pode mochila na frente, nada no bolso, sem celular, tudo fica numa caixinha, todos os celulares e tudo mais, só pode ir no banheiro acompanhado de algum dos professores, é um negócio bem sério, e você faz lá essa prova e você tem uma nota mínima, né? E você precisa passar nessa prova para você poder passar de ano. É basicamente isso. Então, matemática e biologia tem esses 2 testes do EOC, e inglês tem o FSA, que é literalmente um teste total em inglês com gramática e leitura. Então você faz a área de leitura e a gramática. E de extra tem uma redação. E aí a redação eles dão, é que nem no Brasil. Você tem o tema, o formato da redação e você faz. Tirou isso, esses são os testes obrigatórios pelo Estado. A partir disso, para você se graduar no ensino médio, você tem que passar em um dos 2 testes que eu falei, que é o SAT ou o ACT. Só que esses testes eles são cabreiros. Por quê? Aqueles que eu falei, eles eram individuais. Então você tinha um para inglês, um para matemática, um para biologia, um para redação. Nesses, é todos os 4 em um só.
Então, tipo assim, você pega tudo que você aprendeu no seu ano, na sua vida inteira, e ele vai estar ali naquele teste. E aí ele vai avaliar a sua nota como, vamos dizer, pessoa, vamos dizer assim. E eu também não sei como funciona a questão da nota, porque a nota vai de 0 a 1.600 em um e vai de 0 a 60 ou 50 em outro. Meio confuso, mas é basicamente isso. Esses são os testes que eu faço. Aí, o FSA e o EOC, eles tinham uma taxa de reprovação muito alta. Ou seja, as pessoas não conseguiam passar de primeira. Elas tinham que ficar todo ano tentando fazer essas provas para conseguir passar. E aí entrou em vigor o FAST, que é o substituto do EOC e do FSA. E aí é o que o Rafa vai explicar agora. Então, o FAST, não importa para qual estado você for, não tem como fugir do FAST. Cada estado tem um nome diferente pro FAST. Tipo, aqui na Flórida é o FAST, que é Florida Assessment, não sei das quantas, que eu não lembro. Daí, tipo, cada letra é cada. Daí o FAST vai de 1 a 5, que é tipo, o 1 é de 100 a 100, 900, Não, não no, tem problema, Rafa. tá. É que o 1 é insuficiente, você não passa com 1 nem com 2, né, você tem que tirar Não, acima de 3. com 2 é, tipo, bem complicado, que não dá pra explicar, mas também não passa. Você passa no começo do 3 até o 5. Do 3 até o 5 você tá de boa na lagoa. Tá. E Então, é uma eh prova que é feita todo bimestre, né? então é diferente nessa parte. Eu estudei aqui, quando eu estava na mesma escola com o Thiago, eu não tinha um fest, eu não tinha nenhum tipo, eu tinha prova, mas não essas provas uau, sabe. Quando eu cheguei nessa outra escola que eu estudei 3 anos, foi foi quando começou o fest. Daí começava com o de matemática e o de reading, daí foi indo até o quinto ano. Do quinto ano é quando é muito mais, tipo, complicado. Tem math, matemática, tem leitura, tem ciências, tem educação física, tem artes e também tem música. Tipo, você tem que tirar uma nota boa em todas nessas. Muito Daí bem. é isso, tipo, não importa quanto você quer fugir dessas provas, não importa para qual estado você for, mudar de escola, até tanto que quanto que a gente quer, né, não tirar essa prova, mas tem que tirar. É, e eles mandam um recado para os pais, eles avisam com antecedência, porque é uma prova que não é vinculada à escola, e sim ao estado, então é uma prova que o estado fornece a todas as escolas. Eles avisam que a gente tem que dar um bom café da manhã para os nossos filhos, porque o almoço daquele dia vai demorar. Como eles almoçam na escola, o Rafa estudava começava 8h35 e até 3 horas da tarde. Esse período todo ele ficava na escola. Então, ali por 11 horas, 11 e pouco, ele almoça na escola. Ou o almoço da cantina, que não é bom, tá, gente? Não é legal. O almoço americano aqui é hambúrguer, pizza, né? O que mais? Cachorro, hot dog, né? É, Cachorro tem, quente. tem várias. Daí de vez em Assim, quando tem umas mistura meio duvidosas. tem coisas diferentes. Assim, a comida, a qualidade da comida não é a melhor que tem, mas não é ruim, eu posso dizer. Eu É. geralmente comia e tal, mas assim, não espere algo tão bom, entende? Mas sim, era a questão da comida era mais fast food, então geralmente era pizza, hambúrguer, cachorro quente. Raramente tinha um que era interessante, que era tipo um nachos, né? Tipo, como se fosse um Doritos, por exemplo, Sim, que tinha carne com carne moída, com sour cream e tal. Esse era o mais interessante. Geralmente, quando tinha esse, todo mundo comia. eu De vez. lembro Pode falar? eu lembro que nem lembro como é que era, mas eu lembro na Victor, quando eu estudava lá, quando eu comia o lanche todo dia, o meu favorito era um sanduba com queijo, pepperoni e tipo um Subway com estilo de pizza. Uhum. E Tinha aí também. Aí, ó. eu No amava. geral, as comidas são assim. Tem certas escolas
que a comida é diferente, que a comida é comida mesmo, assim, seria um buffet, mas geralmente apaga. Na minha, pelo menos, a que eu estudei não era tudo gratuito. Inclusive bebida, tinha vários sucos, leite, achocolatado, que mais? De vez em quando, e tinha fruta, isso é importante lembrar. Aqui, você escolhe o que você quer comer, só que olha que curioso, é obrigatório você pegar a fruta, mesmo que você não vá comer. Então você só podia sair meio que da areazinha do refeitório com uma fruta na mão. Fosse uma maçã, uma banana, pêssego e assim vai. Basicamente isso. É isso aí, gente. Eu lembro, o Rafa leva lanche de casa, tá, gente? E teve uma época até que eu comprei marmita, uma tigelinha térmica, assim, para ele mandar almoço para ele, arroz, feijão, carne, macarrão e tal, porque ele não realmente não curtia muito. E o Thiago na faculdade não, nem come, né, Não, não dá filho? tempo. As aulas É, são. tá Eu num não outro tenho como. nível, já tá num outro nível, dele deixa para comer em casa. Bom, gente, eu quero só vou dar uma lidinha aqui. A Jane fez mais um comentário, que presente essa live de hoje. É emocionante ver o quanto essa nova geração tem a ensinar sobre adaptação, sonhos e convivência entre culturas. Parabéns, Lenice, pela educação linda que você passou para os seus queridos filhos e por esse espaço de diálogo tão inspirador que você criou com o Mundo Coach. Ai, Jane, nossa, querida Jane, que Deus continue abençoando essa família e que muitos jovens possam se enxergar nas histórias de hoje. Ai, meu coração, gente. Meus queridos, eu gostaria que vocês dessem uma mensagem final. O que vocês espera aí, o Dan mandou alguma coisa aqui, comenta que a refeição mais importante do americano é a janta, devido à correria do dia. Ah, legal. É, Gente, isso é um fato. Tiago, pode falar, pode não, falar. eu só ia comentar que aqui geralmente o café da manhã ele é absurdo, como todo mundo vê em filme, né? Bacon, ovos. Todo mundo acha meio assim, nossa, por que tanto? Mas a questão é porque o americano ele não almoça, entendeu? Aqui não existe a cultura do almoço. Aqui geralmente, porque são raros os lugares que você começa a trabalhar às 7 horas da manhã. Aqui geralmente você começa umas 8, 9, tem certos lugares que até 10, então você tem um café da manhã super reforçado de manhã, muita comida mesmo. Na hora do almoço, o que a pessoa vai comer é um biscoitinho salgado, tomar uma água, algo assim, seria uma porcariazinha, um chips, algo assim. E aí, de noite, é onde vem a refeição legal também, que é aí onde a pessoa janta de forma bem pesada. Então ele vai sair para comer, vai pedir algo, vai fazer uma comida em casa, mas a refeição real do dia é o jantar. Na hora do almoço não tem mesmo uma comida. Tanto que o almoço no colégio não é chamado de. Não é tipo almoço, é um lanche, é tipo um. Come ali, sabe? É um negocinho, vamos dizer assim. É como se fosse um café da manhã, entre muitas aspas. Não é considerado almoço, é só para dizer. Tanto que o horário que se come, geralmente, 12, é é umas 11, 12, 11. Tipo assim, 11h30. é Daí, umas 11. Tem lugares que é 10 horas da manhã, tem lugares que é 11 horas da manhã. e o tempo que você tem é 25 minutos, eu É, acho. é 20, É. 25 minutos. Então é basicamente isso. E tanto que, né, quando a minha mãe vem nos visitar, meu irmão, quando a gente recebeu eles, e da outra vez também, ah, eu sempre faço almoço, e o almoço aqui sai 3h30, 4 horas da tarde, que é quando o Rafa já chegou da escola, o Dan, quando está em casa, não está viajando, a gente senta para almoçar ali para umas 4 horas da tarde. Agora não, o Rafa está de férias, o Thiago também tá de férias da faculdade, mas, mas normalmente o almoço sai aí perto das 4 horas, o que já serve de janta. O americano, ele janta aí, normalmente você vai encontrar fila nos restaurantes a partir das 5 da tarde. O americano janta cedo também, 5, 6 horas da tarde ele está jantando e, e aí é concorrido nos restaurantes, né? O Daniel colocou aqui, janta com a família. Exatamente. Meus queridos, mensagem final de vocês. Mensagem final. É,
Olha, eu não sei, assim, minha mensagem é baseada em tudo que eu falei, a adaptação ela pode ser um pouco complicada, mas no final das contas tudo dá certo. Volto a mencionar a questão do seu tempo, acredite que tudo tem o seu tempo, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da sua família, das pessoas que estão ali por você, que lutam e correm por você. E no final de tudo, todo esforço vale a pena e no final das contas, os frutos vão ser colhidos. É literalmente isso. Ah, e menção honrosa pro careca, né? Pro cabeludo, pro Dan, que, que se esforça muito, trabalha muito, corre atrás, e é isso. Sim, sempre, sempre. O nosso careca favorito, nosso Gru, né, que a gente brinca com ele, é Eu sou o incrível. Victor. Né? Eu sou- E aí, Rafa? Eu quero só falar aqui, ó, a Lídia colocou que o Lennon jamais se adaptaria aqui nos Estados Unidos, porque ele tem que tomar café da manhã, almoço e lanche da tarde. Isso é coisa joinvilense, porque a minha mãe e meu irmão vieram aqui, gente, era meia hora na mesa ou em algum lugar tomando café. Isso é coisa de joinvilense. Ai, Lídia, então, Lídia, tu tem que vir junto para cá, Lídia, entendeu? Que daí, olha, aí a gente sai para bater perna, carrega, ele não vai ter como leva a garrafinha com café e vai comendo e vai tomando. Deixa eu dar um beijo aqui. Doutora Michele Palazzo, minha amiga querida, que maravilha, carisma, beleza e simpatia. A Lídia falou, eu só almoço e já está ótimo. Lídia, vamos junto, Lídia. Pode vir para cá, é muito bem-vinda. Que lindo. O Dan colocou assim, ó, thanks, guys, I love you. Aí, ó. É verdade. Rafa, a sua E mensagem você? final. Calma, eu tava com uma esqueci. Pensa em Não, inglês, se quiser aham, falar em tá. inglês. Não importa, quem você acredita, a única pessoa que você pode acreditar no resto da sua vida é sua família. Tipo, não Muito. importa, você pode acreditar em um dos seus amigos, tipo, ele fala: vai lá, tem um negócio, não sei das quantas lá". Daí quando você vai e não tiver, isso daí, tipo, te mostra que a únicas pessoas que você pode acreditar é sua família. Gente, a gente fala muito para o Rafa, que é o mais novo. Eu tenho o privilégio de ter um filho mais velho, de compartilhar muita coisa do que o Thiago já passou nessa jornada, para o Rafa também. E é muito importante, sim, as amizades, mas com muito tato, com muito cuidado, né? E então, que a família sempre vai querer o teu bem, teu pai, a tua mãe, os teus irmãos sempre vão estar aqui para te apoiar e sempre vão querer o teu bem. Então, o Rafa leva isso pro coração, ó, tá vendo? Hã. Aprendeu direitinho. Uhum. Deixa eu A dona Alzira disse: "Adorei, parabéns, meus amores". Daniel: "Vai São Paulo, maior campeão do Brasil". I love my family. Os amigos não são muitas vezes a melhor opção, família sempre vai trazer o melhor. A dona Alzira colocou: "Eu amo vocês". Gente, muito obrigada. Eu não sei se a dona Alzirita também está aqui, a vozinha do Tiago, lá de Caraguá. Talvez ela talvez ela não consegue falar aqui no chat, mandar um beijo para ela também, né, Tiago? Uhum, com certeza. E e eu quero agradecer imensamente. Eu tenho uma lista de pessoas aqui especiais, maravilhosas, na minha vida. Agradecer imensamente, infinitamente, primeiro a Deus, porque Deus me deu 2 filhos que são 2 presentes de Deus, e em 2 situações da minha vida, assim, que gente, meus filhos realmente, eh, eu faria tudo de novo para tê-los, porque são incríveis, eu os amo muito e tenho muito orgulho de vocês 2. Agradecer meu marido querido, meu amado Daniel, que realmente está sempre junto aqui. A vida na América é desafiadora e é também muito gratificante. Não trocaria por nada no mundo, faria tudo de novo se tivesse que escolher.
aos meus amigos que estão sempre aqui no podcast, a minha querida Jo, a Lídia, tia Catarina, claro, gente, minha mãezinha amada, querida, que está sempre junto com a gente aqui, me apoiando em tudo, Lennon Portes, o meu streamer maravilhoso, o nosso streamer maravilhoso, firme e forte aqui, a gente às vezes, né, cara, dá umas coisas loucas da tecnologia que a gente não entende o porquê, e como o Thiago fala, dá sempre certo no final. Então, a Márcia Freitas, agradecer imensamente cada um de vocês, a Michele Palazzo, que está sempre aqui, quero também deixar um beijo grande para a Maria Paula, que sempre assiste, ela sempre me dá um feedback depois. Então, gente, o meu muito, a Jane, minha amada Jane, Marcelo, são tantas as pessoas, minha cunhada querida, são imensas, assim, a lista é interminável de pessoas de gratidão. Então, eu quero que todos vocês, que cada um de vocês que esteve aqui com a gente nessa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Meu muito obrigada. Quero informá-los que semana que vem não tem podcast, a gente vai tirar aí um período de férias, vamos passar umas semanas agora que as crianças estão de férias aqui na escola, então eu vou dar um tempinho, vou descansar um pouco, reformular algumas coisas. Vocês moram no meu coração, o meu muito obrigada a cada um de vocês, a cada like, cada coração, cada curtida, cada inscrição aqui no podcast. É verdade, Helena. A gente já está chegando em 200 mil visualizações e 10 mil inscritos no canal do YouTube do podcast Mundo Coach. Eu sinto muito orgulho de cada um de vocês, porque aqui eu não fiz nada sozinha, né? Porque você é uma comunicadora, gente, eu só sou porque vocês estão aí do outro lado, me incentivando, me apoiando. Eu tenho pessoas incríveis e agora, né, nesta noite, vocês viram que dupla que eu tenho de filhos aqui em casa, o meu maridão que está sempre junto, não tem como não dar certo, sabe? Não tem como não dar certo. Então, tem desafios, tem dor, tem choro, tem lágrimas, mas tem tanta lágrima de alegria, tem tanta, assim, celebração de gratidão, porque a gente nunca está sozinho, nunca. Nosso Pai Maior está sempre junto com a gente e sempre a gente tem pessoas incríveis ao nosso lado. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. O mundo é coach, o mundo é nosso e junto a gente pode transformar. Muito grata, meus queridos filhos. Muito obrigada, Thiago e Rafael, a minha dupla dinâmica. Amo vocês. Amo você, meu careca preferido aí do outro lado da telinha, que hoje está lá em Miami. Meu São Paulino favorito. Com certeza é o nosso São Paulino favorito, com certeza. Beijo, Jane, beijo, tia Catarina, maravilhosa. Esperamos você aqui para o churrasco do Thiago. Vai ver só. Com certeza, Leno, vem para cá. Agora já deu até vontade aqui a barriga. Já bateu, tá vendo, gente, como dá fome depois do podcast? Eu falo para vocês aqui toda terça. Beijo imenso, muito grata a cada um de vocês e a gente se encontra com certeza nos próximos episódios. Beijão. Tchau. Beijo. O mundo é coach. O mundo é coach.